Olá pessoal, já mandei recado lá pro Renatinho, tá entrando. Vamos ver se hoje vai dar certo, né? Fala, Renato! Fala, mestre. Pô, pagou a conta da internet? Agora tá tudo em ordem? Agora tá paga. Ah, bom, pô. Qualquer coisa você podia me falar, eu te mandava aí te mandava um cheque, uma transferência, pô. Não, tá tranquilo. Eu lembro que lá no Pinheiro, você me dava uns vale-lanche a mais. Eu sempre lembro disso aí. Só não esqueço, viu? Tá vendo só? Desde lá você era meu protegido, né? É verdade, é verdade. É que você tinha função dupla, você treinava e apitava o coletivo, né? Então É. tinha que dar lanche duplo para você, que senão já Merecia. merecia, com certeza. E aí, tudo bem, Renato? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá, vamos esperar Estamos um aqui pouquinho na quarentena. É isso aí, vamos esperar um pouquinho que o pessoal está entrando, né? E hoje é a nossa última série aí da Vivências e Experiências. Ó, o Carlos Osso entrou aí, ó. Falou que você vai falar Foi mal do meu Pinheiros. diretor, hein? Não vai Foi meu falar mal do diretor. Pinheiros, hein? Toma Como é cuidado. que eu vou falar mal Como é que eu vou falar mal do Pinheiro se eu estou na galeria dos campeões do Pinheiro? Ô, louco, é verdade, 1982. Campeão É, pré-mini. estadual ainda, campeão estadual para mim. Tá de brincadeira? Ó, o Tico, ó o Tico aí, ó. Chicão. Tico tá voltando com tudo, rapaz. O Tico agora é o rei da Bahia. O Ticão, eu tô fazendo o Ticão até apitar agora. Eu ponho ele até para apitar os meus eventos. Vai Tá apitar, certo. vai aprender também. O cara precisa trabalhar, pô. Júlio Malfi entrou. É uma turma boa aí, Julião, ó. Tem uns que estão entrando aí que eu não conheço pessoalmente, né? Mas vale o registro, né? Tá todo mundo participando. Essas lives estão muito legais, não só as que a gente faz, mas que todo mundo está fazendo, né, Renato? Tá bacana porque claro. tá todo mundo discutindo basquete, tá todo mundo se envolvendo aí, enquanto essa bagunça não termina, né? A gente vai gastando o tempo falando de basquete, pô. Fazer o quê, né? Ninguém gosta, Eu acho que né? é verdade. Não, eu acho que é um momento também que a gente está tendo para reflexão, para aprendizado, eu acho que para troca de experiências também, acho que isso é super importante. Eu acho que talvez esse momento apareceu, mestre, para as pessoas pararem de serem um pouco egoístas também, de guardarem os conhecimentos só para si. Vamos replicar, vamos dividir. Acho que isso está sendo Com também certeza, um momento importante. com certeza. Arnaldinho entrou, Arnaldinho lá do ex-jogador lá do Rio. Me deu Grande muito Arnaldinho. trabalho, me deu muito Deu, né? trabalho. O meu Deu. sócio aí, ó, o Alexandre. O Alexandre do Giacomo Basquete, ele tá em todas, cara. Vou te contar. Tô até com medo de perder minha posição aqui no grupo, porque ele tá tomando conta de tudo. Tem um belíssimo projeto lá na escola dele na É Zona verdade. Norte de São Paulo, muito bacana. Muito bem, olha a turma entrando aí. Vamos lá, né? Então é isso, gente. Vamos lá, Renato. Eu costumo Vamos fazer lá. essa live em torno de 50 minutos, para que a gente não perca, né? Chega uma hora o pessoal começa a se cansar e também depois a transmissão cai. E eu não gosto de encerrar a Claro. transmissão com ela caindo, né? E então, primeiro, Renato, primeiro te agradecer aí por ter aceito o convite, né? E dizer que o Renato, para quem não sabe, o Renato é um dos que está naquela minha lista de orgulhos, não é? Eu tenho algumas pessoas, claro que todo mundo é importante e tal, mas eu tenho algumas pessoas assim que são especiais, que eu chamo na minha lista de orgulhos, né? Então tem o Neto, tem o Vita, pessoal que foi para a seleção brasileira, e o Renatinho aí, árbitro internacional, que foi meu atleta no Pinheiros, né? Atleta no pré-mini, campeão paulista,
em 1982. E aí o Renato tem uma história aí para contar para a gente. Aí o Renato seguiu a carreira de árbitro muito competente, uma carreira brilhante, árbitro internacional. E hoje continua ainda, né? Além das funções que ele exerce aí comentando os jogos, ele continua nessa área de arbitragem e a gente vai falar um pouco disso. Então, Renato, brigadão. Você sabe que eu tenho muito orgulho da tua carreira, né? Eu fico muito feliz quando alguém, acho que isso é a maior recompensa que alguém pode ter, né? Alguém com quem você teve a oportunidade de trabalhar, teve a oportunidade de transmitir alguma coisa, alcançar aí muito sucesso na carreira. Então, Renato, muito obrigado. Fica à vontade para você falar o que você quiser nesse início. Depois eu tenho um roteirinho aqui para a gente seguir, para a gente não perder, né? Tá bom? Então, manda bala. Levanta a bola. Não, eu só queria dizer também que é um orgulho para mim, um prazer poder ter tido você como técnico, porque você é uma referência no basquetebol brasileiro, em termos inclusive de estudos, né? O que a gente tem hoje de conteúdo, de livros, você é um grande responsável pela maioria deles, acho que isso é importante demais. E assim, talvez não, tenho certeza disso, que o convívio que eu tive com você como técnico, aprendendo com você, a forma como você era organizado para os treinos sempre planejados. Você foi um grande técnico de basquete, para quem não pôde acompanhar, né, aquele tempo, mas você foi um grande técnico, eu posso testemunhar isso porque fui seu atleta e aprendi demais. Eu acho que isso me ajuda muito hoje em dia, não só com o meu trabalho lá na minha academia de basquete, que eu tenho aqui na Zona Norte, mas também em relação ao meu trabalho de comentarista. Porque eu aprendi com os melhores, eu tive referências as melhores possíveis. Então, assim, lógico que o meu trabalho como árbitro, por ter jogado basquete, isso tudo auxiliou. Mas eu acho que o contato com grandes técnicos, você foi um deles, me deu essa base que eu tenho para poder hoje desempenhar minhas funções, não só como árbitro, mas como professor de basquete, né, como um técnico de basquete hoje na academia e também como um comentarista hoje dos jogos, não só do NBB, mas também a época que eu estava lá no Sport TV como da NBA também. Então, Renato, vamos lá. Vamos começar, como dizem por aí, começar do começo, né? Você, como a gente já falou aqui, você foi meu atleta no pré-mini, e aí de repente, né, você foi para a área de arbitragem e se tornou, acho que o mais jovem árbitro, né, a atuar oficialmente pela federação. Então queria que você contasse um pouquinho essa tua trajetória, e aí algumas curiosidades, né, dentro desse teu relato, se você se lembra, evidentemente, talvez deva lembrar mesmo, qual foi teu primeiro jogo, né? Você, um moleque literalmente, né, um moleque, né, um garoto, adolescente, de repente apitando jogos aí de basquete oficialmente pela federação. Então conta um pouquinho dessa carreira e depois eu quero ir para a parte internacional, até para você contar um pouquinho para o pessoal como é que é esse processo, né, que leva um árbitro a chegar árbitro internacional. Então vamos lá, manda bala. Bom, vamos lá, eu joguei com você lá no Pinheiros, tal, em 82, depois meu irmão saiu do Pinheiros, meu irmão foi jogar lá no Corinthians, e eu fui atrás, onde ele ia, eu ia atrás, porque ele era mais velho. Em 85 eu fiz o curso na Federação Paulista de Basquete, tinha 12 anos de idade. A partir daí, eu não lembro, assim, Dante, qual foi o primeiro jogo que eu apitei, porque à época, você vai lembrar disso, a federação, ela tinha muitos eventos. A Prefeitura de São Paulo tinha os Jogos Mirins da cidade de São Paulo e tinha a Olimpíada Infanto Juvenil. Então, talvez ali tenha sido minhas primeiras escalas. A federação coordenava a arbitragem desses eventos. Eu cheguei a apitar até, Dante, jogos das escolas de samba de São Paulo, que tinha um campeonato. Tinha jogos publicitários, tinha jogos das escolas de samba, todos eventos que a Prefeitura de São Paulo organizava à época. E eu apitei tudo isso. Agora, eu lembro do jogo mais importante que eu apitei no início, para eu poder começar a me despontar e aparecer. O meu irmão jogava no Corinthians, e eu também, a partir do momento, eu já tinha parado de jogar, então eu estava acompanhando sempre os jogos dele,
e eu sempre andava com o uniforme de árbitro no carro do meu pai, né? Porque naquela época existia muito esse negócio de o árbitro não aparecer, um árbitro faltar, né? Hoje, tinha muito, hoje a gente quase não vê isso, né? Hoje está muito mais profissional. E aí eu tinha o uniforme no carro do meu pai. E eu lembro que o meu irmão, eu não lembro se era agora cadete naquela época, né? Que hoje é o sub-17, se era já o juvenil. Tinha uma rivalidade muito grande do Corinthians com o Continental. E ele ia jogar contra o Continental nesse dia lá no Parque São Jorge, lá no mini ginásio. E aí o árbitro não apareceu. E aí me viram lá, você tá com o uniforme aí? Eu falei, lógico que eu tô no carro do meu pai. E eu apitei esse jogo, que era um jogo, teoricamente, das duas equipes melhores da categoria. O Zé Cláudio estava presente, quem não conheceu, né, José Cláudio dos Reis. Até no dia seguinte ele reclamou, porque, na verdade, não no dia seguinte, na hora ele reclamou, porque ele falou, como é que ele vai apitar? Se o irmão dele joga, né, aquelas coisas todas. E aí eu fiz uma excelente arbitragem naquele dia, né, lógico, ainda um pouco de inexperiência, eu era muito jovem ainda, mas consegui apitar o jogo bem, assim, o jogo não teve muitos problemas. Só teve problema na volta para casa, porque eu apitei a quinta falta do meu irmão no jogo, que meu pai veio reclamando no carro. O meu pai veio reclamando no carro. Como é que você apita a quinta falta do seu irmão? Me dando uma bronca. Aí meu irmão me defendeu. Meu irmão falou, não, ele tem que apitar, pai, ele é árbitro. Se ele errou, se ele acertou, não importa, ele tem que apitar. Então, assim, foi nesse jogo assim, que foi o início de eu começar a despontar. No dia seguinte, o Zé Cláudio foi à federação, falou, apitou um menino lá, ele parece que é muito bom, não sei o quê. E aí, a partir daí, Dante, eu fui a minha sequência, o meu curso natural, né, dentro da arbitragem. Eu acho assim, eu sempre falo, Dante, que talvez eu tenha tido a felicidade de descobrir o meu dom muito rápido, o meu dom muito cedo. Eu acho que você foi um dos responsáveis por isso também, porque você percebia lá nos treinos o quanto eu gostava dessa parte de regra, né, nos coletivos, foi falta, não foi, isso pode, isso não pode. Então, assim, eu acho que desde cedo eu descobri esse dom e, lógico, aí tive incentivo, estava no meio já, né? Eu tive o Zé Constanzo na Federação Paulista, que foi o cara que me apadrinhou. Seu né? Zé Constanzo. Então, a partir dali, eu acho que foi lenda do basquete. Para quem não conheceu, Zé Constanzo, nossa, grande. Trabalhou muitos anos na federação. Então, assim, acho que foi a partir dali, Dante. A partir dali, desse descobrimento do meu dom, eu acho que eu consegui seguir meu caminho, trabalhando forte, né, criando objetivos, criando metas. E, lógico, sempre com aquela preocupação, que inclusive aprendi bastante com você isso, né, nos treinos lá no Pinheiros, que a gente tem que procurar melhorar todo dia, que a gente não sabe tudo, né? Cada dia é um aprendizado novo. Então, até hoje, quando eu vou para a quadra apitar, é um aprendizado novo. Eu procuro tirar alguma coisa importante daquele jogo para o meu aprendizado. Então, Renato, uma curiosidade, né? Eu não lembro, sinceramente, né? Porque é tanto tempo. Mas você chegou a apitar algum jogo meu? Depois? Não, eu acho que não. Só espero que você não tenha me dado nenhuma técnica, né? Pô, porque aí ia ser sacanagem. Não, você não. Você tinha crédito, né? Não podia dar técnica em você. Você tinha crédito. Ô Renato, me fala uma coisa, acho que todo mundo tem, né, assim, pessoas que, da área especificamente, né, então tem atletas que se espelham em outros atletas, eu mesmo tenho os meus, né, as pessoas em quem eu me espelhei na área acadêmica e tal. Quais foram os árbitros, né, que na tua carreira, assim, em que você ia assistir um jogo e falava, putz, quero ver esse cara, como a gente faz com um atleta, eu quero ver esse cara jogar. Quem que você tinha assim como você olhava, né, falava, nossa, olha, se um dia eu for realmente um árbitro de verdade, eu quero ser igual esse cara. Então, eu acho que por eu ter começado muito jovem, né, com 12 anos, teve gerações de árbitros que acabaram sendo referências para mim. Nos anos 80, logo quando eu fiz o curso, em 85, e esse talvez tenha sido o principal, eu me espelhei muito no Zé de Oliveira. Eu gostava muito do Zé de Oliveira, pela forma como o Zé era como pessoa. A integridade dele, a honestidade, um árbitro que não afinava, um árbitro corajoso. Então, assim, sempre me espelhei muito no Zé.
E o Zé sempre foi um cara que depois me deu a mão mesmo, sabe? Mesmo depois já de ter parado de apitar, ele frequentava a federação em alguns momentos, ele tinha algumas competições que ele coordenava a arbitragem, ele me levava, naquela época a intermédia, ele que coordenava, ele me levava sempre. E o Zé sempre foi um cara que quando eu encontrava lá na federação, ele me puxava pelo braço, me levava lá embaixo no espetão, lá no restaurante, para a gente tomar um café, para ele me passar algumas experiências, alguns conselhos. Então o Zé sempre foi uma referência principal para mim. O Zé estava ali no topo da pirâmide para mim, entendeu? Eu queria chegar onde ele estava. Lógico que tiveram outros que foram importantes para mim também. O próprio Piovesan, que foi um cara que também fiz dupla há muito tempo no início, né? Quando eu começava a apitar os jogos adultos, eu ia com ele para o interior. Então ele passou a ser uma referência muito legal para mim também, inclusive até de preparação psicológica, né? Porque a gente brinca que o Piovesan é um terrorista. Você vai apitar um jogo em Franca com ele, ele vai 400 quilômetros fazendo terrorismo na sua cabeça, né? Tá esquisito, eu não sei o que vai acontecer lá, esse jogo hoje tá esquisito, e quer dizer, você já ia 400 quilômetros psicologicamente treinando sob tensão, né? Então você estava preparado para quando chegasse lá, pegasse um Pedrocão cheio, Hélio Rubens fazendo aquelas coisas que o Hélio fazia, aquela pressão toda da torcida. Então, assim, eu acho que o Zé de Oliveira como topo da pirâmide, e eu acho que o Piovesan, por ter sido o cara que eu convivi dentro da quadra. Eu aprendi com ele na prática. O Zé eu aprendi mais em termos de conselhos, eu tinha ele como referência. E o Piovesan mais, né, nesse dia a dia da quadra, ele me ensinou bastante coisa também. Então, Renato, lógico que nós vamos falar da parte internacional, mas antes disso, né, algumas coisas que eu acho interessante o pessoal saber. Como é que é o processo de preparação de um árbitro, né? Eu sei que os árbitros passam por todo um processo de avaliação, né? Não sei se é anual, se é semestral, enfim. Mas como é que fica isso? Ou seja, vocês têm que cuidar da sua própria preparação. Não existe, assim, alguém especificamente ou um grupo que faça isso, né? Você é responsável pela tua preparação, né? Existe, só para a gente, né, começar a falar do início, você faz um curso de arbitragem, né, para você ser árbitro de 3 meses na federação do estado que você tiver, e a partir desse curso de arbitragem você passa a ser um oficial daquela federação. Quando você vai fazer uma clínica para ser um árbitro nacional, ou seja, para pertencer ao quadro da CBB, aí você passa 3 dias, 4 dias, 5 dias, depende da programação da clínica. Aí existe uma avaliação teórica, né? Existe uma avaliação física, que é um teste físico hoje que chama FIBA Test, né? Que é um teste da FIBA de 10 minutos. E existe uma avaliação prática, quando você vai na quadra e as pessoas te avaliam para ver se você tem condições de ser um árbitro nacional. E lógico, tudo isso você se prepara individualmente, né? Hoje, até as entidades, a própria Liga, o NBB, a própria Liga Feminina, a CBB, elas estão procurando agregar ao grupo profissionais que possam orientar os árbitros em termos de sua preparação física, uma preparação psicológica, um nutricionista para orientar o que pode comer, o que não pode comer, enfim. Mas, assim, via de regra, na verdade, o árbitro tem que se preocupar com a sua preparação, com o seu treinamento, com seus estudos. Então, na verdade, eu sempre falo, Dante, que o árbitro, para ele ser um cara completo, ele é um gestor dentro da quadra, né? Ele dentro da quadra, ele faz a gestão do jogo. E eu acho que ele tem que conhecer todas as variáveis. Não só conhecer regra, não só estar bem psicologicamente, não só estar bem fisicamente, mas ele tem que conhecer o jogo. Eu acho que ele tem que conhecer as técnicas do jogo, as táticas do jogo. Ele tem que ter uma convivência com os movimentos do jogo. Eu sempre falo, o cara que jogou basquete, eu acho que ele tem mais facilidade para ser árbitro. Porque como ele vivenciou o movimento, ele tem melhor probabilidade de avaliação numa situação de jogo. Entendeu? Então, assim, eu acho que o árbitro hoje ele tem que ser, até porque o basquete está cada vez mais moderno e globalizado, o árbitro ele tem que ser um cara que consiga gerir tudo isso com muito conhecimento. Ele tem que ter a cabeça funcionando como uma CPU de computador, com todas essas variáveis ali armazenadas e guardadas,
para ele tomar melhores decisões dentro da quadra. Então, ô Renato, nesse contexto aí, né, uma coisa que as equipes fazem muito hoje é a análise de jogo, né, você estudar o adversário e tal. Vocês, como árbitros, ou você como árbitro, você chega a estudar, por exemplo, vai jogar Flamengo e, sei lá, e Franca. Você chega a estudar os jogos, assistir jogos anteriores do Flamengo, de Franca, para saber, por exemplo, qual é o comportamento dos jogadores, qual é o comportamento do técnico, como as equipes se comportam dentro da... O que você falou, né? Ter o conhecimento técnico, tático, mas uma coisa mais específica. Isso vocês, ou você chega a fazer, ou chegou a fazer? Na verdade, Dante, eu acho que o primeiro cara que fez isso, e talvez hoje um dos poucos que fazem, sou eu. Quando eu fui para a Olimpíada em 2000 em Sydney, eu procurei fazer isso desde o primeiro dia. No primeiro dia eu não estava escalado, né, e eu fui assistir a rodada dos 6 jogos que tinham do basquete masculino. Eu cheguei lá no ginásio 9 horas da manhã e só saí depois do último jogo. Eu levei um caderninho, eu vi as 12 seleções jogarem, eu anotei situações que aconteceram nos jogos dessas equipes, jogadores problemáticos, jogadores que podem te causar alguma coisa dentro do jogo, como são o comportamento dos técnicos. Então eu fiz isso na Olimpíada de 2000, para que quando eu entrasse na quadra, eu soubesse o ambiente que eu entraria, né? Eu teria uma noção do ambiente que eu ia atuar. E eu acho que, eu vou dar até uma palestra amanhã para os árbitros que atuam na LBF, e os árbitros do Brasil, claro, que é em parceria com a CBB, exatamente falando sobre gestão do jogo. Que o árbitro ele tem que planejar. Ele tem que... Vou apitar um jogo? Um exemplo. Vou apitar um jogo do Oscar. Então eu sei que o Oscar é um exímio arremessador de 3 pontos. Para ele arremessar 10, 15, 20 bolas de 3 pontos no jogo, eu sei que vão existir movimentações táticas de 2, 3, 4, não sei, enfim, de vários bloqueios para ele sair numa situação para fazer um chute de 3. Então eu tenho que já estar preparado com a minha mente, que eu tenho que estar ligado, principalmente nos bloqueios fora da bola. Por quê? Porque vão acontecer vários bloqueios para a bola chegar nele para ele chutar de 3. E assim, outras situações. Bacana. Então eu sempre falo assim, o estudo tem que ser, eu tenho que estudar as duas equipes, a forma que elas jogam, olhar a estatística dessas equipes para ver qual é a forma, porque a estatística, ela me mostra em números, ela me mostra muito como o time joga também. Né? Se tem um grande percentual de bola de 3, se tem de 2, enfim. Então se ela tem mais bola de 2, talvez é um time que infiltra mais. Então, assistir essas equipes jogando, talvez 2, 3 rodadas atrás, ou o último jogo, procurar saber se esse jogo tem algum conflito anterior, se tem uma rivalidade exacerbada. Procurar saber que se o ginásio que eu vou apitar, como que ele é. A torcida é hostil, não é hostil, tem segurança, não tem? Onde é a saída mais rápida? Exatamente. Então, assim, como é que são o comportamento dos jogadores? Eu tenho algum jogador violento em quadro? Eu tenho algum jogador problemático? Eu tenho um técnico problemático? Como é que é o comportamento dele? Então, assim, fazer um mapa de tudo isso, porque quando você faz um mapa de tudo isso, você estuda tudo isso, Dante, você prepara na sua mente. Eu converso muito com a Regina Brandão, e você conhece ela muito bem, a gente já fez até trabalhos juntos, né? Quando você tem um mapa de tudo isso, o árbitro ele entra na quadra com a situação, com algumas situações que podem acontecer já com a solução antecipada na sua cabeça. Ele já tem a solução se caso aquilo aconteça. Né? Então ele também tem um trabalho de prevenção para que aquilo não aconteça. Então eu acho que o estudo é fundamental. E eu vejo muito poucos árbitros hoje procurando fazer esse tipo de estudo, vivenciando isso, para poder chegar em quadra e tomar boas decisões. Agora, é o que eu sempre falo em todas as minhas palestras. Não adianta eu saber se o cara chuta mais de 3, se o outro isso, se o outro aquilo. Né? Se eu corro que nem o Usain Bolt, eu sou super bem preparado psicologicamente, mas se eu chegar lá e não apitar, meu amigo, não adianta nada. Então, Renato, não sei se você vai lembrar, né? Em 2000, a gente se encontrou lá em Wollongong, lembra? Tava tendo um torneio amistoso. E aí eu tava alojado não, né? A gente tinha conseguido ficar só lá, porque não tinha mais lugar em Sydney. E aí eu fui assistir esse torneio, a gente acabou se encontrando lá. Tem essa foto, viu? Até esqueci de pegar, mas eu tenho essa foto nossa lá no torneio que teve, né?
Inclusive, foi legal porque lá eu encontrei um árbitro que eu havia conhecido em 97, no Campeonato Juvenil Feminino no Rio Grande do Norte, um francês, o Dorrigon. Não sei se você vai lembrar desse cara. Eu lembro, ele chegou, ele estava apitando, a gente acabou se encontrando também, foi super bacana. Muito bom, Renato. Vamos lá. Vamos agora para a parte internacional da tua história. Como é que é o processo para chegar a ser um árbitro internacional? Né? Como é que isso acontece? Bom, na verdade, antes de começar, eu só queria te lembrar uma coisa. Eu encontrei você também, o Tácito entrou agora também, o Tácito também estava. Nós nos encontramos no primeiro torneio importante, eu já tinha ido em alguns torneios, mas um torneio mais importante que eu fui, lá no começo da minha carreira como internacional, foi o Campeonato Mundial de 98 em Atenas, na Grécia. Eu encontrei você lá. Foi a primeira competição importante. Já tinha apitado Copa América, outros campeonatos sul-americanos e tal, mas o primeiro campeonato importante, né, que é uma Copa do Mundo, foi em 98, eu te encontrei na Grécia. E depois, a minha primeira competição importante como comentarista foi na Copa do Mundo de Basquete em 2014 na Espanha. E eu também te encontrei lá em Granada. Então, assim, olha que coincidência que é a vida, né? E você foi o cara que, na verdade, lá no início foi o cara que talvez me deu o maior empurrão para que eu tivesse essa base da arbitragem e essa base como comentarista também. Bom, quando você está na sua federação, na sua confederação, no caso, né, aqui no Brasil, você começa a apitar competições nacionais, Campeonato Brasileiro de base, Campeonato Brasileiro adulto, e você começa a se despontar. Em alguns momentos, no caso a FIBA América, né, ela organizava, naquela época ainda era a Copaba, ou Confederação Pan-Americana, ela organizava as clínicas, né, de promoção à árbitro internacional. E aí ela comunicava as confederações. Então, por exemplo, chegava para o Brasil e falava, você tem direito a indicar 5 árbitros para fazer o teste para internacional. Então, como eu naquela época já estava despontando bastante, isso foi em 95, a CBB me indicou para fazer a clínica em Montevidéu, a clínica ia ser em Montevidéu, e eu fui fazer a clínica, alguns árbitros internacionais foram, porque eles tinham que revalidar o carnê FIBA, né, de 4 em 4 anos você faz de novo as provas para ganhar uma nova licença, né, para renovar sua licença internacional. E aí eu fui fazer a clínica. E, na verdade, ela não distorce muito do que é uma clínica para ser um árbitro nacional. Então, tem o teste físico, tem o teste prático, onde você apita um evento lá, um torneio, né, com equipes daquele país. E também você tem uma avaliação teórica, né, que é feita em inglês, porque a língua oficial do basquetebol mundial é o inglês. Quando o árbitro ele tem que falar alguma coisa, ele tem que se comunicar em inglês. Então, você faz essas 3 provas e aí, se você é aprovado, você tem a sua licença internacional. Eu não tive assim, eu tinha alguns problemas no início com o teste físico, porque naquela época eu tinha um pouco mais de dificuldade em relação, eu tinha bronquite, então tinha um pouco mais de dificuldade em relação ao tempo seco, né? Mas aí, a partir daí, fui começar a trabalhar fisicamente melhor isso, e aí não tive mais dificuldade em relação ao teste físico. E nessa clínica que eu fui em Montevidéu em 85, eu passei com facilidade. Aí eu passei a fazer parte do quadro internacional, né, do quadro da FIBA, e aí aquilo que eu falei, a cada 4 anos a gente tinha novas provas, né, tinha que renovar a licença internacional. Mas o que foi legal, Dante, é que a partir de 95, e já em 95, eu já fui para uma competição internacional. Eu lembro que eu estava apitando um jogo lá no Alphaville Tênis Clube, e o Zé Cláudio estava lá. Aí eu fui perguntar para ele, eu falei, pô Zé, em 96 tinha a Olimpíada de Atlanta, né? Eu falei, ô Zé, vai ter o pré-olímpico feminino esse ano lá no Canadá, né? Pô, que legal, tá. Ele falou, por quê? Por que você está perguntando? Aquele jeito dele, né? Falei, não, porque é uma competição importante, o Brasil vai jogar, né? Classificatório para a Olimpíada. Você quer ir? Eu falei, eu sou internacional, se eu for indicado, é claro que eu quero ir. Então você vai, já está indicado. Aí Aí eu falei, mas o Zé deve estar brincando, né? Falei, o Zé está brincando. Passou uns 2, 3 dias, chegou a minha convocação pela Copaba, né? Que eu estava convocado pro Tuto Marchand mandou, Tuto Marchand era o secretário da Copaba, e o Tuto Marchand mandou a convocação, e minha primeira competição
foi esse pré-olímpico feminino em Hamilton, no Canadá, que classificava para a Olimpíada de Atlanta. Então, você lembra qual foi teu primeiro jogo, então, nessa competição? O primeiro jogo que você apitou, internacional? Eu acho que foi Cuba e Canadá, feminino. Mas, na verdade, é o seguinte, o primeiro torneio adulto foi esse. Mas o primeiro jogo internacional que eu apitei foi um sul-americano juvenil feminino, também em 95, que foi realizado em São Roque. Lá foi o primeiro jogo, eu apitei Argentina e Uruguai feminino. Foi o primeiro jogo internacional que eu apitei, era um juvenil feminino. Tá? Na época, quem era técnico dessa seleção juvenil feminina era o Sérgio Maronese. Sim, e quem sentava no banco, quer dizer, não sentava no banco, né, mas ficava do outro lado da quadra dando instrução, era o Renato Brito Cunha, que foi nosso presidente que faleceu aí na última semana. É verdade. Então, Renato, e aí, como é que foi, né, a sua primeira Olimpíada foi em 2000, né, como você falou. Como é que foi essa indicação, né, como é que você recebeu essa indicação para arbitrar em uns Jogos Olímpicos, que deve ser o ápice da carreira de qualquer árbitro, né? Nós tivemos aí grandes árbitros que apitaram a Olimpíada Mundial, Righetto, Affini, hoje nós temos o Maranhão, o Benito, o Locatelli, o Piovesan, Pelissari, bom, enfim, a gente vai, e um monte de gente aí, né, o Newton Agra, né, o pai do Agra, foi um árbitro internacional, exatamente. E como é que foi, né, como é que você recebeu essa convocação? Como você disse, né, na primeira rodada você estava fora, você sentou lá para observar e de repente você começou a apitar e chegou na final, né? Foi em 2000 que você apitou, né, a final olímpica, a primeira, né, primeira que você apitou duas, né? Foi isso aí. Na verdade, eu já tinha ido para o Mundial da Grécia em 98, né, que era a competição principal, então a sequência natural é que se eu tivesse um bom trabalho lá na Grécia, eu seria convocado, teoricamente, para a Olimpíada em 2000, né, era uma sequência. Então em 98 eu fui para o Mundial na Grécia, depois de 99 eu apitei o pré-olímpico das Américas, que classificava para a Olimpíada de 2000, e aí é uma sequência natural, né? É o árbitro que está indo, então, quando chegou, eu basicamente esperava pela convocação, até porque eu estava sendo o árbitro que estava sendo indicado para todas as competições, então eu já esperava a convocação. E depois que você foi convocado, né, que sempre foi um objetivo, uma meta. Quando eu fui no programa do Flávio Cavalcante aos 12 anos de idade, eu falei para o Flávio Cavalcante que o meu sonho era ir para uma Olimpíada, isso no ano de 85. Depois, no ano de 89, eu fui no programa do Jô Soares e falei, eu quero ir na Olimpíada do ano 2000. Então eu projetei, eu planejei, eu mirei a ir para a Olimpíada. Quando chegou a convocação, foi exatamente uma confirmação daquilo que eu tinha planejado na minha carreira como árbitro, lógico. Fiquei muito feliz. Só que aí, a partir do momento que eu recebi a convocação, eu já mirei outra coisa. Eu falei, bom, agora que eu vou, eu quero apitar a final. Né? Então, assim, eu mudava sempre o foco para uma coisa maior. O que a gente sempre chama de insatisfação positiva, né? A gente está uma insatisfação, mas é uma insatisfação positiva. Eu quero um pouco mais. Então, aí eu cheguei na Olimpíada, naquele primeiro dia que eu te falei, eu não apitei. Depois, no segundo dia, eu também não apitei feminino, né? Quando chegou no terceiro dia, que era o masculino de novo, aí eu estava escalado no jogo Austrália, que era o time da casa, contra o Canadá. E o Canadá tinha Steve Nash, era uma seleção fortíssima. Então, assim, eu já percebi ali que eu não estava sendo escalado para qualquer jogo. Eu estava sendo escalado para um jogo que tinha uma demanda importante, né? Jogando o time da casa, enfim. E eu apitei aquele jogo com o mesmo árbitro que apitou a final comigo, que era o Romualdas Brazauskas da Lituânia. Então, assim, eu encarei aquele primeiro jogo, Dante, como uma final para mim. Então, assim, eu falei, eu tenho que mostrar que eu tenho condições, desde o primeiro jogo que eu apitar, que eu posso estar na final. Então, na verdade, foi uma sequência de trabalho, e a cada rodada que passava, eu sentia que por parte de quem estava coordenando,
que era o Lubo, né? Lubo Kotebla, que inclusive Lubomir Kotebla foi que apitou a final do Brasil em Indianápolis em 87, aquele árbitro mais alto que corre atrás da bola no final do jogo. E ele sempre me deu essa confiança. Ele era um cara de poucas palavras, ele não expressava se ele estava gostando ou não do seu trabalho. Pouquíssimas palavras, viu, Renato? Depois vou contar uma história do Kotleba no Mundial de 2006 aqui no Brasil do feminino. Então, e aí você sabia a resposta dele para o seu trabalho através das escalas. E aí foi uma sequência de boas escalas, e aí culminou em apitar a final Estados Unidos e França, exatamente com o Brasalski, que tinha apitado o primeiro jogo da Olimpíada comigo. Bacana. Então, Renato, só como curiosidade, né, em 2006, o pessoal na prorrogação já, o pessoal me chamou lá na federação para uma reunião com o Grego, porque aquele campeonato foi feito a toque de caixa, né? Era para ser no Rio, como teste para o Pan-Americano, veio para São Paulo na última hora, enfim, foi muito louco. E aí eles me chamaram para coordenar os voluntários daquele campeonato. E iam ser 2 sedes, né? Não sei se você lembra, Barueri e Ibirapuera. Barueri e Ibirapuera. Ibirapuera. Aí eu fiz um trabalho e tal, e aí chamei a Norminha, né? A Norminha, então nós dividimos o trabalho. Eu fiquei em Barueri, ela ficou no Ibirapuera, mas no fim essa coordenação não foi só dos voluntários. Eu acabei assumindo, né, a coordenação, que aí me pediram para organizar o setor de transporte, estatística, mas tudo bem, até aí tudo bem. Aí o Kotleba estava lá em Barueri, gente. Para arrancar um bom dia desse senhor, era uma coisa assim inacreditável. Eu só lembro das duras que ele dava nas pessoas, nas duras. Eu lembro de um episódio rapidinho, né, que é legal. Lá em Barueri, os vestiários foram improvisados. Você sabe que numa competição internacional tem que ter 4 vestiários. 2 das equipes que estão jogando e 2 das equipes que vão entrar depois, né? E aí... E era um vestiário improvisado e tal, e a gente fazia escala assim. Eu era responsável pela escala dos vestiários também, né? Então o time B ficava no vestiário 1, o time A ficava no vestiário 1, o B ficava no 2, vai. Claro. E não tinha diferenciação, né? E o técnico da Nigéria, ele estava muito bravo, porque na ordem... 2 jogos seguidos ele foi time B, então ele teve que ir para um vestiário improvisado. Ele ficou muito bravo comigo, né? E eu expliquei para ele, falei, não, olha... E aí ele ia jogar no dia seguinte contra os Estados Unidos. Ele falou, eu só quero ver, assim, né? Eu falei, não, você vai ficar no vestiário 1 porque você é time A nesse jogo. Mas tudo bem, aí eu relatei isso para o Kotleba. Rapaz, ele chamou o técnico da Nigéria mas ele deu um esculacho no cara, mas um esculacho. Acabou com o cara, né? Eu fiquei constrangido. E realmente, ele ficou E os Estados Unidos teve que ir para improvisar. Aí quando acabou o jogo, ele veio me pedir desculpa. Falei, tá vendo? Pô, é uma questão de critério, não é assim. Mas eu lembro bem da esculhambada que o Kotleba, porque ele é tcheco, né? Ele é da República Tcheca, então é aquele cara aí, né? Aquele europeu. E foi árbitro, né? E foi árbitro também, então você imagina. Falei, meu Deus do céu, deixa embora aqui, porque ele vai destruir esse cara. E aí, Renato, e a segunda final olímpica, como é que foi? Cara, aí eu acho que talvez eu tenha desfrutado mais da Olimpíada de 2004. Porque assim, quando chegou a convocação que eu fui para a Olimpíada de 2004, na minha cabeça eu não tinha a certeza. Mas eu tinha uma intuição, talvez, que como eu tinha apitado a última final, eu não iria apitar de novo. Eles iriam dar oportunidade para algum outro árbitro apitar a final também. E assim, aí eu fui para a Olimpíada super tranquilo, lógico, com uma bagagem importante de ter apitado a final de 2000, de ter tido, por exemplo, eu tive no Mundial de 98, depois tive no Mundial de 2002 também, em Indianápolis, e tinha apitado um jogo para mim eu não apitei a final, mas eu apitei o jogo que seria a final, que foi Estados Unidos e Iugoslávia nas quartas de final, que a Iugoslávia com Divac, todos aqueles jogadores fantásticos, eliminou os Estados Unidos nas quartas de final.
Então, os Estados Unidos tinha Reggie Miller, tinha André Miller, tinha Kevin Garnett, se eu não me engano. Então, assim, para mim, porque quando a gente chegou para o Mundial 2002, todo mundo dizia que a final seria Estados Unidos e Iugoslávia. E aí, na fase de classificação, na última rodada, quando começou a aparecer a geração dourada da Argentina, a Argentina ganhou dos Estados Unidos na última rodada da fase de classificação e mudou os cruzamentos. Mudou o cruzamento. Aí os Estados Unidos foi jogar com a Iugoslávia. Então, assim, que teoricamente era a final. Então, eu tinha tido a arbitragem desse jogo. Nesse Mundial, apitei semifinal, que foi Argentina e Alemanha. Né? Jogava o Dirk Nowitzki, que jogava já na Alemanha. Então, assim, eu já tinha tido uma bagagem legal para chegar em 2004 mais respeitado, sendo pela FIBA considerado um árbitro de segurança, ou seja, aquele jogo que precisava de um árbitro mais experimentado, mais renomado, eu estava ali para isso. Então eu fui com essa ideia para lá, né? Tranquilo, vou apitar os jogos que me derem, enfim. E aí eu fui fazendo um bom trabalho também, mas é lógico, no meu íntimo sempre, pô, será? De repente, se pintar uma vaguinha, eu apito a final de novo. E aí eu fui apitar um jogo. Pode falar. Só uma pergunta. Ainda eram 2 árbitros, né? Ou já eram 3? 2 árbitros. Tá. Não, são 2. Tá. Aí quando chegou no cruzamento olímpico, ia ter um jogo que era, porque você foi na Grécia e você sabe como é que é a torcida grega com o basquete, né? Eles são extremamente fanáticos e violentos também. E aí ia ter Grécia e Argentina nas quartas de final. Opa. Que era o pior jogo dos 4. Né? Dos 4 que eu era o pior jogo que tinha. E aí eu estava escalado nesse jogo como árbitro principal, né? E eu estava escalado com o Cassaro, que era um árbitro italiano. E eu falei, bom, se ele me deu esse jogo, é porque ele sabe que esse jogo é o mais difícil. E porque assim, no dia anterior, os árbitros comentando, pelo amor de Deus, eu não quero estar nesse jogo aí, porque esse jogo não sei o quê. Eu falava, não, eu quero, se me colocar nesse jogo, eu vou lá e mando pau, tô nem aí. E aí eu estava escalado nesse jogo. Eu falei, bom, o Cotebla tá falando para mim, ó, tô te dando o melhor jogo das quartas de final, segura as pontas para mim. E aí, cara, eu falei, eu vou fazer uma baita arbitragem. E a gente realmente, eu e o Cassaro, fizemos uma excelente arbitragem nesse jogo. A Argentina ganhou por 4 pontos da Grécia. Grécia jogando em casa com 15 mil pessoas. E eu acho que aí, Dante, esse jogo me colocou na final. Entendeu? Porque assim, ele falou assim, pô, o cara resolveu meu problema. Esse jogo para mim era um problema. Porque às vezes as pessoas não entendem os bastidores que acontecem, né? Por ser o time da casa, tem o problema do bastidor político, da pressão política, porque aquele país está sediando a competição. Quem é dirigente sabe disso, né? Enfrenta isso. Então assim, ele falou, pô, resolve meu pepino aí, resolve meu problema. O que eu quero é que tenha uma arbitragem que não me traga problema amanhã. E aí foi tudo tranquilo, a gente saiu de quadras, sabe, cumprimentado pelas duas equipes, e aí esse jogo acabou me colocando na final, e aí também como árbitro principal na final, eu apitei com o grego, com o Voriades, e foi o jogo da Argentina, né, que entrou para a história, a medalha de ouro argentina contra a Itália na final. Contra a Itália. Então, Renato, o Tácito colocou um negócio interessante aqui, ó. Eu vi a pergunta dele. Em competição internacional, né? A sua sequência na competição depende muito da sequência do país que você representa, né? Então, especificamente no ano 2000... Não, aí em 2000 foi o feminino, mas como é que é isso, né? Eu não tive esse problema, porque 2000 e 2004 o Brasil não foi no masculino. O Brasil não estava no masculino, é verdade. Mas deve ser uma situação bem complicada, né, para o árbitro, pô. Porque, claro, tem o lado profissional, mas tem o lado também, né, de você querer que o seu país tenha sucesso, claro, né? Ô, Dante, eu te falo assim, do fundo do meu coração, todas as competições que eu fui, Copa América, pré-olímpico, todos os jogos que eu fui com a seleção masculina, né, que eu fui com a seleção, eu, sinceramente, eu torci para a seleção chegar. Eu não pensei em mim em nenhum momento, porque eu acho assim, se o Brasil conquistasse títulos importantes no basquetebol, isso seria importante para nós, dentro do país, claro, que trabalhamos com a modalidade. Com entendeu? Certeza. E assim, o Brasil, talvez, se eu não tivesse apitado a final em 2000, mas o Brasil tivesse na final e tivesse sido campeão olímpico,
a nossa situação hoje aqui era completamente diferente, entendeu? Então, assim, claro, que para mim foi uma honra apitar uma final olímpica, apitar duas, então nem se fala, mas assim, nas competições que eu fui, na Copa do Mundo 2002, 98, eu torci demais para o Brasil chegar, eu queria que o Brasil chegasse, eu queria ver o Brasil campeão do mundo. Para nós que amamos o basquete, a gente quer e a gente precisa. Dante, nem é só uma questão de querer hoje, é uma necessidade do Brasil. Com certeza. Ter títulos importantes para que o nosso basquete cresça, em termos de patrocínio, de visibilidade, de organização. Então, assim, a pergunta é muito pertinente, mas eu prefiro que o meu país siga na competição do que propriamente eu pensar só no meu rabo, né? Não, com certeza. Eu acho que isso é fundamental, né? Quando o basquete vai bem, todo mundo vai bem, né? Tudo que está embaixo desse guarda-chuva funciona, né? Então, não é uma questão de ser árbitro, ou ser atleta, ou ser técnico, ou ser dirigente. Todo mundo ganha com isso, né? Ô Renato, nós temos uns minutinhos, vamos agora para a parte mais descontraída do negócio, né? Vamos dar risada, né? Você deve ter apitado o jogo de muita gente encrenqueira, né? Fala um pouco aí. Quais foram, não digo encrenqueiro, né? Mas quais foram os caras assim que mais davam trabalho na tua época de árbitro? Não só no Brasil, como internacionalmente, né? Cara, eu acho que no Brasil, assim, apesar de a gente ter uma amizade muito gostosa, cara, e ele é um cara que eu guardo no meu coração, o Oscar é o que deu mais trabalho, assim. Porque o Oscar não era fácil, né? Porque ele era um cara que vivia muito aquele negócio do jogo, né? Então, muito intenso, era muito complicado, muito intenso, muita intensidade. O Oscar foi um cara muito problemático, assim, não problemático, você tinha que saber lidar, aquilo que eu te falei. Eu estudava sempre uma estratégia de que quando ele começasse a reclamar o que eu faria. Então, quando eu entrava na quadra para ficar jogo do Oscar, eu já tinha uma estratégia estabelecida para ele. Então, assim, acho que isso também foi uma coisa que ele começou a perceber que ele podia ter confiança no meu trabalho. Tanto é que hoje, em todas as entrevistas que o Oscar dá, quando toca no tema arbitragem, ele fala, olha, os dois caras mais honestos que eu encontrei que eu já conheci na minha vida apitando foi o Pacheco e o Renatinho. Ele fala sempre nas entrevistas, entendeu? Então, assim, a partir dali, eu acho que a partir da minha imposição, a partir do momento que eu demonstrei que eu sabia o que eu estava fazendo, ele passou a me respeitar cada vez mais. Agora, tiveram outros, né? Tinham jogadores violentos, tinham jogadores que tinham que ficar ligado o tempo inteiro, que se o cara desse uma cotovelada, acabava com o seu jogo. Eu sempre brinco que o Nezinho, meu amigo também, o Nezinho era chato pra caramba também. O Nezinho é o único jogador que não adianta dar técnica nele. Não adianta nada. Pra ele, tanto faz. Não faz diferença. Então, assim, o Nocione da Argentina era um cara muito difícil de controlar. Ele era um cara muito também reclamão, um cara que chorava demais. Mas, assim, eu acho que eu sempre consegui me impor de uma forma que os jogadores pudessem ficar tranquilos com o meu trabalho. E eu sempre falo o seguinte, Dante, o respeito você não impõe, o respeito você conquista. Com certeza. Porque eu posso impor, o árbitro pode impor respeito se quiser. É o seguinte, se alguém abrir a boca aqui é técnica. Ele tem o poder do apito na mão, o poder da regra. Ele pode impor o respeito. Agora, conquistar o respeito que é o mais difícil. Das pessoas te olharem pelo teu histórico, pela tua trajetória, pelas suas atitudes, o jogador, o técnico, o próprio torcedor. Né? Eu sempre brinco. Quando você vai num ginásio e o cara fala juiz ladrão, juiz filho daquilo, se preocupa porque você não é ainda respeitado. Quando o cara fala, ô Renatinho viado, ô Renatinho filho daquilo, ô Renatinho ladrão, ele já te respeita, porque ele já te xinga pelo nome. Isso é um termômetro de... É verdade, isso é um termômetro de credibilidade, porque o torcedor, ele conhece você, ele já sabe o seu nome, ele sabe as suas atitudes. Então, assim, eu falo para os árbitros desde cedo, Dante, você foi técnico muitos anos na base, professor universitário, você viu muitos jogadores crescerem, chegando. É lá de baixo que você constrói a sua base.
Se você não tiver uma base forte quando você começa, no meio do caminho você pode ter certeza que vai ter muitos abismos aí e você pode cair em um deles. Então, se você tem uma base forte, você tem atitudes concretas desde o início, tem que ter coragem, o árbitro tem que ter coragem, tem que ter personalidade. Se tiver tudo isso, aí com certeza vai ter sucesso lá na frente. Então, Renato, eu pensei num jogador aqui e o Tácito acho que leu o meu pensamento, né? Ele perguntou aqui se apitou algum jogo do Tato Lopes. Então, na verdade, quando eu comecei a apitar, o Tato Lopes acho que já estava encerrando. Já estava saindo, mas eu cheguei a assistir, eu cheguei a assistir, eu lembro, que teve um jogo no Sírio, se eu não me engano, que teve uma confusão com o Affini, e ele chegou a dar um pontapé no Affini, no meio de um bolo lá, num jogo que teve uma final de Campeonato Paulista, alguma coisa assim, que foi lá no ginásio do Sírio. Ele era também um jogador muito complicado, jogador também, ele era. Em termos de agressividade, né, exacerbada, que os árbitros tinham que estar atentos em cima dele a todo momento. Com certeza. Ô Renato, a gente tem uns 5 minutinhos ainda nessa fase das curiosidades, né? Queria que você falasse um pouquinho das fugas, a famosa saída pela direita. Você passou por muita situação dessa? Olha, eu não passei por muitas, mas as que eu passei foram intensas, entendeu? Eu tive assim, ó, as que mais chamaram atenção. Eu apitei um jogo em Franca, era Jales e Dharma. Na época que Franca tinha 2 times, né? Tinha o Dharma e o Jales. Tinha Dharma e o Franca Basquete. Então estava jogando Dharma e Jales. E eu apitei uma falta para o time de Jales, faltando 2 segundos para terminar o jogo, estava 1 ponto para o Dharma. Aí o cara de Jales foi lá, meteu os 2 no cilindro e ganharam o jogo de 1. Quando acabou o jogo, o Flor Meirelles era técnico de Jales nessa época. Quando acabou o jogo, os torcedores, 2 senhores, invadiram por cima da mesa, o Pedrocão ainda era, a quadra era lá embaixo, né? Sim, tinha sim. Um degrau para arquibancada. E aí pularam e foram para cima de mim. E eu não tinha pra onde correr, não tinha polícia, não tinha nada. Quando eu olhei, eu só podia correr pro vestiário, lá pro buraco, né? E aí eu corri para lá. E quando eu saí correndo, os caras correram atrás de mim, o Carlão Rodrigues, que era técnico do Dharma, ele me abraçou e falou, vem comigo que ninguém vai te encostar a mão. E ele me levou pro vestiário. Então isso foi uma coisa que eu sempre falo pro Carlão, que eu guardo dele, de um cara ético, de um cara que tem um caráter invejável. O Carlão, nesse dia eu conheci quem era o Carlão, mesmo perdendo o jogo de 1 ponto, ele me abraçou e falou, ninguém vai encostar a mão em você. Teve uma vez em Bauru que a gente saiu deitado na viatura, eu e o Vermelho também. No Palmeiras que eu saí de Camburão com o Piovesan. Teve um jogo da Liga Sul-Americana que os uruguaios queriam me pegar no aeroporto. Aí eu fiquei sabendo que eles estavam lá, eu fiquei no táxi, o Pacheco entrou e os caras falavam, onde está, Renatinho? Onde está que vamos lo matar? Aí o Pacheco falou, ele já foi ontem à noite. E eu estava lá fora, dentro do táxi, falei, Pacheco, quando eles embarcarem, você me avisa. Que legal. É isso aí. Nossa, que legal, Renato. Quanta história gostosa, né? A gente tem essa... Como eu falei para o Lula, né? Na live de sexta-feira que eu fiz com ele, né? O esporte é um negócio bacana, né? Lógico, apitar Olimpíada, apitar final, fazer um jogo, ganhar, não sei o que, tudo isso é muito bacana. Agora, o que fica mesmo, né? São essas histórias, são as amizades, as coisas que a gente conquista, né? Ter a possibilidade de bater esse papo e relembrar, né? É muito bacana isso. Então, Renato, a gente já está terminando e eu queria... de novo te agradecer, tá? De novo falar do meu apreço, do meu orgulho de ter participado um pouco dessa tua carreira. E antes de terminar, né, eu queria que você falasse uma palavrinha. Algumas pessoas se manifestaram aqui com relação à arbitragem, enfim, muitos aqui tem... O Leandro entrou aqui, o Leandro Senen lá de Santa Catarina, eu vi que ele entrou... grande Leandro. O apelido dele é Popó. A gente esteve muito junto na LDB, né? Estivemos muito juntos, eu, o Leandro, um cara também sensacional.
Vamos lá, Renato. Então, tua mensagem final, te agradecendo novamente aí pelo tempo. Parabéns por essa sua trajetória. Parabéns à família do Renato, né? Conheço o Cláudio, a irmã, o pai, seu Nelson, toda a turma lá que conhece a família toda. Na época do Pinheiros, né? Então foi muito legal esse convívio. Então vamos lá, Renato, tua mensagem final para a gente encerrar no melhor estilo aqui. Não, Dante, eu só queria agradecer a todos que entraram, que colaboraram, que mandaram mensagem, que mandaram coraçãozinhos aí. É sempre muito legal a gente poder receber esse carinho das pessoas, dizer que a gente está aqui sempre para aprender, Dante, e é sempre importante a gente também, porque no Brasil é muito difícil isso, a gente reverenciar quem é experiente, quem tem experiência, porque no Brasil parece que quem atinge uma certa idade não serve mais para nada. Então, eu acho que isso serve para a gente aproveitar esse momento para refletir também as pessoas que têm experiência na área e a gente reverenciar e trazer essas pessoas para próximo, porque elas têm muito ainda que colaborar com o basquetebol. Eu sempre falo, estou com 47 anos, mas não estou velho, não. Acho que talvez eu esteja na minha melhor idade, por exemplo, para voltar para a quadra. Tenho muita vontade de, quem sabe, voltar para o NBB, porque eu acho que agora, com a minha experiência, com o conhecimento que eu tenho, seja muito mais fácil ainda apitar. Então, a gente dá valor para as pessoas que, de alguma forma, têm uma experiência ou que, de alguma forma, colaboraram para o nosso meio ou colaboraram para a nossa vida. Por isso que eu te agradeço por tudo que você fez por mim, por tudo que você conseguiu me passar de ensinamento, porque a gente, 40 anos aí de convívio, a gente consegue aproveitar muita coisa do que a gente aprende quando a gente é criança. Obrigado, viu, Dante? Beleza, então, Renato. Pessoal, só lembrando, a gente encerrou, né, o que eu chamei de maratona de lives aí, para falar de vivências, experiências, encerramos aí com chave de ouro, né? Uma verdadeira final olímpica, né? Com a arbitragem do Renato. E agradecer todo mundo que participou. E daqui para frente a gente vai tocar algumas outras coisas aí, já tem algumas coisas programadas, tá bom? Pessoal, muito obrigado, Renato. Valeu, obrigadão Dantão, por tudo. Grande abraço. Pessoal, obrigado. Essa live vai continuar no history, né, do meu Instagram durante 24 horas. Quem não assistiu inteiro, ou se quiser divulgar para os seus amigos, tal, podem divulgar, que eu acho que vale muito a pena, tá bom? Valeu, Renato. Dá um abração na família toda aí, hein? Valeu, abraço. Tchau, tchau.